Boa tarde, Roberto. Bem-vindo novamente ao DAC, sua segunda participação, ano passado com ótimo keynote. O Roberto é um entusiasta e promotor de ativos digitais, esteve por dentro, né, da criação não só do Pix, mas também do Drex. E você tem uma frase, Roberto, que todos os ativos serão tokenizados. Você não sabe quantas vezes a gente usou isso dentro do MB e principalmente falando com o mercado. É uma frase muito inspiradora e que a gente acredita profundamente. E, pessoal, de setembro de 24 para cá, eu já estava nesse palco aqui ano passado, muita coisa mudou, o Trump assumiu o governo e principalmente tivemos o Genius Act aprovado, que deu muita claridade e muita clareza principalmente para o mercado de stablecoins. E nesse ano, acho que eu vou trazer bastante número aqui como pano de fundo. O mercado praticamente dobrou de tamanho. O Bitcoin estava $60 mil em setembro do ano passado e agora está próximo de 120. E os RWAs foram de 13 bi para 30 bi, 2,5 vezes, e é mais ou menos o crescimento que nós estamos vendo na nossa operação. E stablecoins de 170 bi para 280, quase 70% de crescimento. E principalmente o mercado institucional, que é o foco aqui do nosso evento. Os ETFs de cripto já somam 200 bi. Somente tesourarias corporativas, né, como os modelos da Strategy que nós vimos, são 180, e somando governos e empresas privadas, 430 bilhões de dólares, que é mais ou menos 20% de todo o Bitcoin existente. Então, foi um ano realmente transformacional, de setembro de 24 para cá. Então, Roberto, a tua visão como economista, operador de mercado, quais foram as mudanças que aconteceram para a gente ver essa aceleração tão grande em somente 12 meses? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Roberto, ao Mercado Bitcoin, a todos os patrocinadores. Obrigado pelo convite. Eu acho que foram muitas mudanças, né? Eu acho que a gente pode começar, talvez, falando de uma percepção macro. Não dá para dizer que o governo está tratando muito bem as moedas nos últimos tempos, nos governos em gerais. A gente está com um nível de dívida muito elevada, de dívida soberana muito elevada em vários lugares. Tem uma percepção de falta de habilidade ou de falta de condições dos governos, né, de fazerem as dívidas em vários lugares do mundo, incluindo os Estados Unidos, convergir. Então, acho que tem uma percepção de que as moedas têm uma tendência de médio prazo de se enfraquecer e de acabar virando um instrumento de saída, né, de pagamento, onde a gente vai, vamos dizer assim, monetizar essa dívida toda que foi feita. Então, acho que tem uma percepção. Acho que tem também uma percepção que cada vez mais a gente vai precisar ter dinheiro programável. Cada vez mais a gente está saindo do mundo de accounts, indo para o mundo de tokens. A gente vai falar, acho que provavelmente, mais sobre isso depois. Eu acho que tem uma melhoria grande na regulamentação. A regulamentação, os Estados Unidos sempre, né, é uma liderança nesse sentido, e a gente tinha uma regulamentação nos Estados Unidos até um tempo atrás que, na verdade, inibia um pouco, como foi dito aqui, na verdade, afastava o setor bancário tradicional do setor de ativos digitais. Eu acho que esse afastamento diminui a intensidade e o desejo das pessoas investirem. Isso foi revertido em parte. A gente ainda precisa ver, porque depois do Genius a gente precisa ter uma lei de infraestrutura que deve sair em breve. Eu tive em Washington conversando sobre isso há uns dias atrás. Eu acho que tem uma percepção que tem melhoria na parte de infraestrutura de mercado, ou seja, que a gente tem mais clareza de como negocia, tem uma melhora na velocidade, na percepção de segurança da negociação. E acho que tem um fator assim, que tem crescido mais, eu diria, nos últimos meses, que é o uso, né, de ativos digitais para fazer funções que o dinheiro fazia antes. Então, a gente tem remittances, né, toda a parte de cross-border, tem toda a parte de garantia, uma parte fiduciária. Então, acho que tem várias funções onde as pessoas só utilizavam, vamos dizer assim, né, o dinheiro, e agora a gente começa a ter uma substituição por ativos digitais. A infraestrutura leva muito tempo para ser construída, né, anos, e aí quando ela está pronta, começam a aparecer os use cases. Acho que esse é um bom pano de fundo
para a gente ver como o jogo mudou, Roberto, em apenas um ano. Para organizar esse papo aqui, pessoal, a gente separou em 4 blocos. O primeiro é justamente infraestrutura, interoperabilidade, que eu acho que é um conceito muito, muito distinto do mundo tradicional, essa interoperabilidade nativa dos protocolos, e liquidez 24/7. Acho que isso muda muito a forma como o investidor opera. O segundo bloco são stablecoins, que acho que vocês vão ouvir muito durante o dia, como trilho de pagamentos, que o Roberto acabou de comentar, e principalmente de settlement, tanto settlement de trades de cripto, mas a gente já está vendo settlement de cartão de crédito, também de infra de cartão sendo feita com stablecoins. O tema de tokenização, transformando ativos reais, né, em algo com uma camada digital de trading. E, por último, a adoção institucional, que é muito o foco do nosso evento. Falando de infraestrutura, o Pix fez 63 bilhões de transações em 2024, 26 trilhões de reais. Então, não é só uma redução de custo, mas é muita ampliação de acesso. E isso mostra o poder, né, do 24/7 efetivo. No mercado de capitais, cripto já opera 24/7, com liquidação imediata, enquanto as bolsas tradicionais ainda estão discutindo extensão de pregão e tem o padrão D+2, né, com discussão de redução para D+1, mas o cripto já opera 24/7. Então, Roberto, como que você vê essa expansão da liquidez instantânea, né, o efeito que isso gera nos mercados e essa liquidação programável a partir de smart contracts entrando nessa história? Olha, acho que começando um pouco pelo primeiro ponto que você mencionou, que é qual é o problema que nós estamos tentando resolver, né, nesse mundo de pagamentos, para começar com pagamentos, né, que foi. E acho que isso é uma coisa que a gente se perguntava muito quando eu estava lá no Banco Central, que é qual é o problema que nós estamos tentando resolver, o que nós estamos tentando fazer. E quando você olhava, né, o que a gente estava vendo em termos de evolução, principalmente quem estava mais na ponta de tecnologia, tinha sempre um desejo de ter intermediação financeira com 5 características: que fosse barato, que fosse rápido, que fosse transparente, que fosse seguro, que fosse aberto. Então, acho que é importante entender que essas 5 características que são presentes até hoje é o que tem, eu acho que desenvolvido, feito aí, vamos dizer assim, formatado o que a gente tem visto. Em termos de infraestrutura, acho que a gente melhorou muito, né, a velocidade, o settlement. Eu me lembro em 2019 que eu fazia umas apresentações lá, que eram sempre preparadas pela turma do Banco Central, e um dia eu botei uma pergunta que era mais para descontrair. Essas apresentações têm muitos slides, são muito densos, mas a pergunta era qual era o jeito mais rápido de levar 1 milhão de pounds de São Paulo para Londres, né? E era uma questão de múltipla escolha, e tinha uma das escolhas que era de avião. E as pessoas brincavam e falavam, pô, de avião, não sei o que e tal. E era mais rápida na época, né? Lembrando que o Swift era D+2, a gente não tinha, o voo leva mais ou menos 11 horas, era mais rápido que qualquer outra coisa. Então mostra como a gente já evoluiu bastante nesse sentido. A gente já tem muitos rails de pagamento que fazem pagamento cross-border de forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Eu acho que o custo também tem diminuído. Eu acho que a gente ainda vai ver uma diminuição de custo muito grande. Eu acho que no final tem um pedaço dessa indústria de pagamentos que vai virar muito commodity, a parte transacional. Eu acho que a gente vai ter que cada vez... as empresas vão cada vez mais evoluir para tentar achar valor adicionado onde realmente você adiciona valor. Acessibilidade, como você mencionou, o horário é super importante, horário, transparência, você conseguir ver a operação. A programabilidade, que eu acho que também ficou muito mais necessário, a gente começa a ter algumas negociações, principalmente na parte de wholesale, na parte de atacado, onde a gente tem contratos inteligentes, onde a gente precisa ter uma forma encripta da moeda para navegar junto com o contrato inteligente. Eu acho que a gente talvez precisa melhorar em duas coisas, né? Acho que principalmente uma, que é a parte de transparência. Aqui, acho que talvez seja mais verdade até para esse movimento recente de stablecoin. A gente precisa ter alguma forma de, quando você tiver um ativo digital que ele tenha backing, né? Ou seja, que ele tenha algum colateral, você precisa ter uma forma onde tenha segregação de contas e segregação de colateral. Então, se eu tenho algum ativo digital que é colateralizado para um outro ativo X,
eu tenho que ser capaz de entrar numa conta e ver aquele colateral no meu nome. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, que vai fazer o mercado, principalmente o mercado de stablecoins, andar muito. Foi uma coisa que eu, né, pressionei muito quando estava no Banco Central para que a regulação forçasse. Em alguns lugares do mundo estão caminhando nessa direção, mas a gente ainda não vê isso 100% transparente. E quanto mais transparência tiver, mais o mercado vai crescer, porque tem muita gente que está olhando, né, a evolução de preço, está olhando, vamos dizer assim, a criação, né, de riqueza, mas tem medo da falta de transparência, tem medo de estar entrando tarde. E eu acho que a transparência faz com que os investidores e os negócios prosperem mais rapidamente. E acho que o Genius Act vem trazer isso, né, Roberto? A regulação dos players, a qualidade em que colaterais que podem estar alocados. E acho que agora a gente vai ver, tem 3 anos de período de transição, que também foi interessante, né, para não brecar o que já estava acontecendo. E a parte de infraestrutura é muito importante. Eu tive recentemente em Washington conversando com o senador que está trabalhando nessa segunda parte, que é a parte de infraestrutura que vem depois do Genius Act. E é muito importante, algumas coisas na parte de infraestrutura são muito importantes para você, vamos dizer assim, sedimentar esse movimento para frente. É interessante, pessoal, embora as stablecoins representem 7% do market cap de cripto, ano passado representaram 40% do volume de trading, próximo de 90% no Brasil. Então, é realmente muito representativo o volume, né, que as stablecoins já alcançaram, desde trading de cripto, remessas internacionais e, de novo, pagamentos entre empresas, né? Esse volume chegou a 28 trilhões de dólares em 2024, grande parte em trading de cripto, mas é um número que é superior ao volume de Visa e Mastercard. Acho que esse número gerou bastante notícia. E acho que na parte de infra nós tivemos um M&A da Stripe comprando a Bridge. Acho que para essa parte de infraestrutura tokenizada, um deal de $1 bilhão. E no Brasil nós temos um consórcio de uma stablecoin de reais, chamada BRL1, onde os clientes conseguem transferir dinheiro entre as corretoras, né, e facilita bastante a vida deles enquanto eles estão arbitrando e trocando. Roberto, pensando nesses negócios, né, quais seriam os negócios que estão prestes a serem disruptados ou potencializados, na sua visão, por esse crescimento das stablecoins, além do câmbio, né, que parece ser o mais óbvio? O que você vê de usos mais claros? Eu sei que vocês discutiram bastante como é que o Drex, né, como o Rail também, teria um papel nisso. Aqui, para quem está, né, para quem é policymaker, para quem está sentado na cadeira do Banco Central, tem notícias boas e notícias não tão boas, né? Então, mas acho que a primeira pergunta é a gente voltar atrás e entender stablecoins, porque você falou sobre alguns números, mas o crescimento é muito disperso. Hoje, grande parte do crescimento dos stablecoins ainda é em mercado emergente. Quando a gente olha, né, onde stablecoins estão crescendo e a forma como estão crescendo, principalmente se a gente fizer no critério PPP, ainda é mais, essa comparação é mais forte. Basicamente, você vê que existe uma correlação muito grande entre lugares onde a moeda não é conversível e o crescimento de stablecoin. Ou seja, quanto mais não conversível a moeda, mais desejo as pessoas têm de ter stablecoin. Lugares onde as pessoas têm medo de restrição de saída de capital também são lugares onde a gente vê stablecoin crescendo muito mais rápido, né, que outros lugares. Então, a gente se pergunta o que a gente está vendo no mundo emergente. Bom, stablecoin virou uma forma muito rápida e barata de ter uma conta em dólar, né? Para um brasileiro, por exemplo, ter uma conta em dólar não é um processo tão fácil. Agora até tem umas corretoras que se abrem a conta e tal, mas geralmente não é tão fácil. E o stablecoin, qualquer um pode chegar a comprar 50, 100 dólares. Então, eu acho que é importante entender que tem esse movimento está presente em vários lugares do mundo emergente, entender que ele veio para ficar, vai crescer. E o crescimento em alguns mercados emergentes é maior do que 200%. Até acho que tem alguns números que falam da média, que está em 70%, mas tem lugares que são 200%, 300%. Né? Aí a pergunta é, mas o stablecoin está sendo usado como reserva de valor ou como transacionalidade? Como é que a gente testa isso? Bom, você tem que testar se ele está tendo mais rotatividade ou não do que o conceito quase dinheiro. Então, quando você compara o quase dinheiro com o stablecoin, o que tem o maior turnover, né? O que tem
Bom, o conceito quase dinheiro tem 3 vezes mais turnover que o stablecoin. Então dá para afirmar, com os números de hoje, que stablecoin não é usada para transacionalidade. Então volta aquele ponto inicial que hoje, em grande parte, é uma forma das pessoas terem uma conta em dólar, né? Então acho que isso é muito importante. Se você tirar a parte de remittances, aí fica mais óbvio ainda, porque realmente remittances tem crescido bastante nos últimos tempos. Então a gente tem tido um crescimento muito acelerado. Eu acho que ele vem com o avanço da programabilidade. Ele também está ligado cada vez mais ao settlement de ativos digitais. Então a gente vê que tem uma conexão com cripto, tem uma conexão com tokenização. Isso só vai aumentar. Ele tem ainda uma margem muito alta, porque os emissores de stablecoin basicamente ganham dinheiro do float, né? Então a gente está vendo uma margem muito alta. Eu acho que essa margem tende a diminuir. Se na parte de infraestrutura de mercado dos Estados Unidos eles colocarem uma parte lá que diz que a partir de um certo dia você vai poder usar um ativo que tem yield para pagar contas, ou seja, como transacionalidade, aí você vai ver um movimento muito grande em tudo que é emissão de stablecoin, porque o float vai ser reduzido muito rapidamente, né? Então acho que isso é importante mencionar. Não sei se isso vai acontecer, mas acho que está em análise. E aí eu acho que tem uma disrupção que eu acho que é importante a gente falar, que é a parte talvez não tão boa, né, para quem está do outro lado, né, no Banco Central ou que está fazendo política monetária, que é o seguinte: a gente consegue já ver em alguns países emergentes que o crescimento de stablecoin, o crescimento de ativo digital é muito rápido, né? Então eu fiz visita a alguns países mais recentemente que estão passando um pouco por esse problema. E aí o que acontece se você tem um wallet digital e a pessoa tira o dinheiro do banco e coloca nesse wallet para começar a transacionar ativo digital, o que você fez? Você tirou dinheiro de depósitos e colocou numa carteira de ativos digitais. Quando você faz isso, o que acontece? Você diminui a capacidade dos bancos de fazer crédito. Então você está desintermediando a função crédito que tem dentro do balanço dos bancos. Então tem uma coisa que está sendo disruptada, que é a função crédito, né? Então eu acho que a gente tem que olhar, a gente tem que entender o que está acontecendo. Ainda está bem no comecinho, mas a gente consegue ver alguns exemplos onde isso já está acontecendo com maior intensidade. Isso tem sido um tema de debate entre os banqueiros centrais. Eu tenho falado isso há bastante tempo, que isso ia acontecer algum dia. E eu acho que a melhor coisa para você combater esse processo é fazer exatamente o contrário do que os bancos centrais têm feito nos últimos anos, que é tentar expelir o mundo de ativos digitais do sistema tradicional. Acho que tem que fazer o contrário. Você tem que trazer, né, o que é o DeFi Space para o mundo de banco tradicional. Eventualmente, a gente vai ter capacidade de ter um balanço de banco onde você tem ativos digitais como depósitos e você consegue dar crédito em cima desses ativos. Então, o que a gente chama de token deposits é a solução que a gente entende para esse mundo que vai ser cada vez mais digitalizado, com ativos digitais, mas que você precisa ter a função de crédito do outro lado. Acho que isso é super importante. Um outro tema é que mais de 99% dos stablecoins são em dólares, né? Então, quando a gente olha o stablecoin hoje, obviamente um presente muito grande para o Tesouro dos Estados Unidos, porque eu, se tivesse sentado na cadeira do Tesouro, ia estar muito feliz de ter uma demanda para os meus títulos, né, dessa natureza. Os holders de stablecoin já são, acho que, o 5º ou 6º maior holder de Treasury e cresce num ritmo muito acelerado, enquanto os outros não crescem ou diminuem. Então, muito em breve, o maior holder de Treasury, um dos maiores holders de Treasury, vai ser o stablecoin. E o stablecoin começou a crescer, primeiro em mercados emergentes, mas agora como corredor de remittance ele começa a crescer em outros lugares. E aí você tem essa segunda parte de disrupção, que é você estar dolarizando, né? Você está dolarizando algumas economias que não eram dolarizadas. Então, quando você pega essa desintermediação de balanço de bancos, mais essa dolarização, você não só está desintermediando a função crédito, mas você também está desintermediando a política monetária, né? Porque o canal de política monetária funciona através do crédito. E se você tem cada vez menos a sua moeda como canal de crédito e cada vez menos o dinheiro como depósito, você cada vez tem menos capacidade de fazer política monetária. Então, isso é uma preocupação muito grande. Eu acho que vai ser nos próximos 6 meses, eu vou fazer uma previsão que isso vai ser o tema principal de debate no mundo de bancos centrais. E eu acho que a solução é fazer o contrário, e eu já defendo isso há muitos anos, fazer o contrário do que tem sido feito. É trazer o mundo mais para perto. Em algum momento a gente vai ver que tem 2 camadas, uma camada de wallet, que é um banco digital que não faz crédito,
uma camada do banco tradicional, que é o banco que coleta depósito e faz crédito, isso vai tender, vamos dizer assim, a se juntar, né? Vai ter uma convergência dessas duas. Eu acho que essa é a solução, né? Então, é através de regulação e através de token deposit. Acho que não só desintermediação de crédito, mas de moeda também, né? Antes nós tínhamos os pares aqui no Brasil de BTC, ETH, tudo com BRL. E hoje os pares de dólares já estão aí, então você começa a tradear e fazer settlement em dólar e gerando um back, né, um collar de dólar em algo que antes era real, peso e tudo mais. E acho que como o dinheiro circulando nesse formato de stablecoin, aí o próximo passo é tokenização, né, Roberto, onde a gente vai para outros ativos tendo também a sua camada digital. O mercado de ativos tokenizados já passa de 600 bi de dólares em 2025. No Brasil, a oportunidade é bastante grande, né? São 3,6 trilhões em crédito privado. A gente tem visto em tokenização mais cases de renda fixa, mas acho que um exemplo que era muito usado durante os pilotos do Drex era crédito imobiliário, um settlement, né, de venda de imóvel muito mais rápido, que hoje às vezes leva 30, 45, 60 dias, tem muita quebra de contrato durante esse período, né? O vendedor desistiu, o comprador desistiu, então ser rápido gera mais negócio. Os RWAs tokenizados foram de 13 bi de novo para 30, e então a gente vê esses números explodindo, mas fica claro que nada disso adianta sem regulação. Acho que aqui em tokenização a regulação é muito crítica. E aí como que você enxerga, Roberto, o papel, né, do avanço regulatório para destravar essa tokenização de forma segura e replicável? Olha, aqui eu acho que é um lugar onde eu tenho errado bastante, né? Se você pegar as minhas apresentações antigas aí de 2019, 2020, eu achava que, em 2020, eu achava que hoje, 2025, a gente ia ter um nível de tokenização de ativos muito mais alto do que o que a gente tem, né? Então, eu acho que a parte de pagamento instantâneo foi mais rápido, a parte de ativos digitais foi até mais rápido, de certa forma, mas a tokenização não foi tão rápido quanto eu imaginava, né? Eu acho que o grande poder, né, e eu sempre entendi que essa era a chave, né, do que eu fiz quando estava no Banco Central e que agora eles continuam aqui. Estou vendo o Mardilson aqui olhando para mim. Eu acho que tem uma interseção muito poderosa que ainda está sendo super subestimada, que é uma interseção entre tokenização, Open Data, o Open Finance e AI. Essa interseção entre essas três coisas, eu acho que muda muito de patamar a intermediação financeira. A gente está falando de a gente ser capaz de ter um ativo que a gente faz a divisibilidade, que a gente faz leilão de visibilidade com programação de liquidação atomizada, com informação em tempo real, migração de produtos através de tokenização com contratos sujeitos a condições pré-especificadas. A gente está falando que a gente pode ter advisory através de AI, de como tokenizar ativos e como dividir, fazer leilões de ativos e leilões programados. A gente vai para um mundo muito diferente do que a gente tem hoje, pensando na interseção dessas três coisas. Então, eu acho que, na verdade, a gente agora vai entrar num período, assumindo que eu errei os últimos 5 anos, mas acho que agora a gente vai entrar num período onde a tokenização vai se acelerar, tem alguns trabalhos sendo feitos nesse sentido. Eu acho que dependia muito da regulamentação. A demanda na tokenização, com exceção de renda fixa, alguma coisinha, não foi tão grande quanto eu imaginava. Eu acho que agora está crescendo. A regulamentação, eu acho que vai vir. Tem duas formas de fazer regulamentação de tokenização e de interseção entre o sistema bancário tradicional e o mundo digital, que é a forma europeia de olhar e a forma mais moderna, nova, americana de olhar. Eu acho que a forma europeia vai acabar, né, migrando para essa forma, vamos dizer, que é o que a gente vê hoje nos Estados Unidos, que é o que o Banco Central do Brasil entendia, né, que era o correto, que era você trazer o espaço de DeFi mais para perto dos bancos. Eu acho que tem uma parte de infraestrutura também que melhorou bastante. Talvez 5 anos atrás o conceito de tokenização a gente não conseguisse fazer da mesma forma, com a mesma segurança, com a mesma velocidade. O custo de processamento acho que também caiu bastante. Então, assim, mas eu acho que o Brasil tem todos os fatores
Tem a regulamentação, obviamente pode melhorar um pouco, tem algumas coisas que precisam melhorar, mas tem a regulamentação, tem uma comunidade de fintech que cresceu muito, é muito grande, tem bastante investimento, né, nesse espaço. Então, acho que o Brasil tem todos os ingredientes para ser um exemplo, da mesma forma como está sendo em pagamento instantâneo e Open Finance, para ser um exemplo da tokenização. E quando eu pensei lá atrás no que seria o Drex, na verdade, era o depósito tokenizado, que era lá em 2020, a gente enxergando que ia ter esse problema que a gente acabou de dizer que tem hoje, que é esse programa da desintermediação dos bancos. E o Drex, na verdade, ele já nasce resolvendo esse problema, né? Porque você dá a capacidade dos bancos de terem tokens em dinheiro e emitir crédito em cima desses tokens. Então, eu acho que agora a gente vai ver uma aceleração nesse sentido. Legal, o nosso primeiro token foi 2019, precatório. Exato. Então, que era um ativo com registro público, fácil de conseguir checar o colateral. E de lá para frente a gente foi para consórcio, que é um outro ativo, né, que você consegue com tokenização dar uma vantagem muito grande para alguém que saiu no meio do caminho, e assim vai. Mas só nos últimos 2 anos é que a gente teve 10 vezes de crescimento que realmente começou a tracionar, e aí passa por isso, né, protocolos com taxa de transação mais baixa, um pouco de guidance pela CVM, que nos deu um pouco de linha de por onde e como operar. E acho que com a infraestrutura evoluindo, a gente começa a chegar na liquidez, e aí vem, acho que o mercado institucional e os pools de DeFi. Então, a gente já tem protocolos de DeFi, não só nos dando a infra para tokenizar, mas também alocando capital. Você mencionou uma coisa que eu gosto sempre de dar o crédito para as pessoas que merecem. O Banco Central teve uma realidade um pouco diferente de alguns outros países, porque a gente tinha um entrosamento muito grande. Quando eu estava no Banco Central, tinha um entrosamento muito grande com a CVM, no trabalho lá do João Pedro, e a gente pensou muito, né, na parte do Open Finance, do Open Capital Markets, então, como seria uma abertura completa de dados. Então, eu vejo que vários bancos centrais têm muita dificuldade, porque quando tem muitos reguladores, onde cada um tem uma opinião, isso aconteceu durante muito tempo nos Estados Unidos, é muito mais difícil progredir. Então, só para dar um crédito aqui para a CVM, que eles ajudaram muito. Com o GT de tokenização, né, que rodou bastante tempo entre o Bacen e a CVM. Então, agora, a liquidez ela vem do mercado institucional, né, com os grandes pools de capital, e DeFi já começa a ter relevância também, né, o protocolo AVE. Se for olhar o que eles têm de empréstimo, já seria um dos 50 maiores bancos americanos, bastante relevante. E acho que um número, né, além do Bitcoin ter dobrado no último ano, somente o ETF da BlackRock saiu de 19 bi para 88 bilhões de dólares em um ano. A grande dúvida, Alberto, é como trazer governança, compliance para um ambiente que nasceu aberto, desintermediado, e agora a gente vem juntando essas pontas, né, saindo lá do Pure DeFi para a parte mais centralizada. Como é que vocês avaliavam isso? Olha, eu acho que tem uma coisa que... Outro dia eu estava conversando com alguém do Banco Central americano e ele me falou que tinham mais de 100 pedidos de stablecoin na mesa. Eu acho que a gente tem que pensar e olhar um pouco que hoje tem um desejo muito grande de emitir stablecoin, porque o floating é muito grande, né? Como todo instrumento transacional, os spreads tendem a cair ao longo do tempo. Então, eu acho que um grande ponto agora é entender como é que vai ser a transacionalidade, né? Se a gente vai realmente ter um aumento na transacionalidade, aí falando mais de stablecoins do que cripto. Cripto eu acho que tem uma outra característica, tem uma captura de sinergia, tem uma definição de propriedade digital que é diferente, na minha opinião. Mas em stablecoin a gente precisa entender, né, o que vai ser o futuro daqui para frente, pensando aonde que estão os bolsões de margem, ou seja, de dinheiro para ser feito. E eu acho que a gente vai ver uma queda de spread, e eu acho que tem esse ponto de inflexão, que é se você faz com que você consiga ter fundos de money market tokenizados que possam ser usados para pagamento, aí a realidade muda completamente, né? A gente ainda não tem isso, eu não sei se vai ter no curto prazo, porque eu acho que aí você vai para um processo de desintermediação bancária mais acelerado ainda, né? Então, esse é um tema que eu acho que eventualmente a gente vai chegar lá. Eu, em tese, sou favorável, mas acho que aí tem um risco muito maior na parte de desintermediação bancária. Então, acho que é super importante entender como é que a gente vai ter
essa evolução. Os Estados Unidos provavelmente vai ser líder, e a gente já vê muito, né, fundo de money market sendo tokenizado, e a gente já vê também muito fundo, vamos dizer assim, muito fundo ETF de Bitcoin sendo comoditizado, né? Ou seja, tem divisibilidade, tem liquidez, então as coisas estão migrando na mesma direção. É óbvio que um tem um underlying que é um pouco mais volátil que o outro, mas a volatilidade tem, né, de um lado, o seu lado ruim, mas tem também um lado bom, que eu acredito que a volatilidade ela tem você captura uma monetização de volatilidade quando o ativo tem volatilidade e tem crescimento da base. Quando tem o contrário, aí é uma figura um pouco diferente. Então, eu vejo um pouco por aí. Eu tento ver qual é o passo seguinte. O passo seguinte é a gente está indo para uma digitalização, a gente está indo para a tokenização, a gente está indo para uma interseção de dados abertos com tokenização que eu acho muito poderosa. Eu acho que muitos países estão indo no caminho da tokenização até de forma rápida e acertada, mas estão se esquecendo de abrir os dados. E a interseção entre essas duas coisas é muito poderosa, na minha opinião. A gente investiu em uma startup agora que está usando o Open Finance para ajudar a criar crédito para pequena e média empresa, que a grande dificuldade da PME é o balanço, né? E aí, poxa, olha lá 2 anos de extrato e usa AI para criar um modelo de crédito mais inteligente e puxa a linha de crédito do DeFi. Então, é um case que chama D-Land, a gente acha super interessante e a gente está acompanhando desde o início. E acho que o Drex tinha um pouco disso, né, Roberto, de trazer conceitos de DeFi, mas com a base permissionada, com o controle do Banco Central. E acho que olhando um pouco para o mercado privado, que usos de caso vocês pensavam? Você citou uma metralhadora assim, em 5, mas acho que seria bom para o pessoal entender, né, o que vocês pensavam ali no embrião do Drex, do que ele seria capaz. O Drex tem duas, né, na verdade, tem 3 dimensões importantes. A primeira é a programabilidade do dinheiro, que hoje você pode fazer com muitos tipos de ativo. A segunda é uma parte de inserir o conceito de tokenização no balanço dos bancos, ou seja, eu estou dizendo para os bancos que eles podem bloquear, estou simplificando aqui a linguagem, mas que eles podem bloquear um depósito e emitir um token. Então, no final das contas, eu estou forçando o banco, de uma forma mais inteligente, a eles passarem a olhar os ativos, em vez de olhar em account base, em olhar em token base. Isso tem uma grande eficiência bancária, melhora a gestão de colateral, melhora risco, melhora funding, melhora a securitização. Então, tem um lado da programabilidade do dinheiro, tem um outro lado da melhoria de eficiência, e tem um outro lado que é a melhoria na intermediação financeira. Então, quando a gente estava no Banco Central, e eu acho que agora eles têm, né, algumas diferenças no projeto, mas acho que a ideia, pelo menos falando pelo que eu tinha pensado no passado, era que você tinha essa terceira dimensão, que era gerar eficiência na intermediação. Então, se eu tivesse todos os ativos numa plataforma, né, com divisibilidade e transparência, né, eu conseguia fazer uma monetização desses ativos mais eficiente, conseguia fazer uma intermediação financeira com menos ruído. A gente sempre usava o exemplo, né, um exemplo do diretor que chamava Maurício, ele gostava muito desse exemplo, que era o exemplo do carro usado, né, que ele falava, você vai comprar o carro usado, aí na lojinha da esquina, aí você não quer, na verdade, você não quer fazer o pagamento até ter o documento assinado, porque você não confia muito. Do outro lado, o dono da lojinha fala, pô, eu também não vou, né, assinar um negócio até o teu dinheiro na conta. Então, tem uma fricção natural, né, vamos dizer assim, da intermediação, principalmente de ativos físicos, que numa plataforma, você com ativo, vamos dizer, tokenizado ou com ativo inserido dentro de um blockchain, você resolve. Então, tem todo um tema de cartórios, tem todo um tema que hoje a gente paga muito por uma transparência que nem é 100% verdadeira e que a gente poderia ter ela 100% verdadeira, divisível e atomizada numa plataforma de blockchain. Então, eu acho que aí tem tantos usos de caso, tantos use cases, que eu ficaria aqui horas falando, mas acho que são essas 3 dimensões. Título público federal tokenizado era um exemplo, né, de securitização de real estate. Alto. Acho que a gente tem hoje, quando a gente pensa em real estate, a gente tem uma alavanca, né? Teria uma possível alavanca de crescimento de crédito muito grande. O nosso home equity ainda é muito baixo, que é as pessoas, às vezes, têm um ativo muito grande nas mãos, que é a casa que eles moram,
mas não conseguem monetizar esse ativo. Então, tem dívidas altas, às vezes no cartão, e não passa, né? A gente não tem um mecanismo onde elas consigam extrair valor desse ativo para pagar uma dívida, às vezes, com juros mais altos. Então, acho que a gente fez muitas coisas, e eles continuam fazendo no Banco Central muita coisa, no sentido de melhorar nessa intermediação via uso de ativo físico, mas eu acho que a tokenização numa plataforma ela avança muito mais rápido. E com essa base de dados central, né? Porque se o dado do imóvel está no cartório do bairro, você não consegue... Exato. Enquanto... A ideia é que o ativo vai para a plataforma, ele tem uma verificação, uma vez verificado, ele fica na plataforma, aí você tem a divisibilidade, pagamento atomizado e todas as características de uma plataforma dessa. Vamos chegar lá. Pessoal, já tem 4 minutos, eu tenho algumas perguntas que chegaram aqui. Roberto, de onde vem a próxima onda de adoção de cripto e blockchain? Se você tivesse, sei lá, uma aposta, o que você acha que payments stables andou mais rápido que tokenização, né? Sei lá, pensando em 26, 27? Não, eu acho que a gente vai ainda ter uma onda de crescimento de stablecoins muito grande. Eu acho que stablecoins a gente vai ver uma onda de crescimento maior ainda do que cripto. E eu acho que se a gente conseguir para um mundo onde a gente tem segregação de colateral e segregação de contas com transparência para as pessoas, a gente vai ver uma substituição, principalmente no mundo emergente, uma substituição grande, vamos dizer assim, da base monetária por stablecoins. Como eu disse para os Estados Unidos, isso é uma notícia boa, porque eles conseguem reduzir a dependência, né, da China, que hoje tem uma posição de treasury muito grande. Mas aí eu vejo que eu entendo que esses stablecoins vão entrar num ambiente de competição e a próxima disrupção vai ser como fazer um second layer solution, onde você consiga navegar com todos os stablecoins de tal forma a que, de fato, eles passem a ter a função transacionalidade e não a função reserva de valor. E você acredita que stablecoin e outras moedas ganharão relevância ou o dólar continuará dominante? Olha, eu mencionei aqui que quando a gente olha as razões para as pessoas terem stablecoins, basicamente, hoje a motivação principal é ter uma conta em dólar. Quando a gente olha a transacionalidade, ela é mais baixa do que outras formas de dinheiro. Então, faz pouco sentido você ter um stablecoin onde o underlying, ou seja, onde o colateral é uma moeda que tem uma taxa de juros muito alta. Porque se fosse para transacionalidade, não tem problema, você compra, vende e tal. Mas se é reserva de valor, por que alguém teria um ativo que paga, sei lá, 15% rendendo zero? Então, eu entendo ainda que existe uma coisa, uma vontade de ter o dólar, mas eu acho que em moedas que têm juros muito baixos, ou seja, o custo-oportunidade de não ter o carry é baixo, eu acho que sim, você pode desenvolver aí stablecoins, mas em moedas onde os juros é muito alto e onde a volatilidade dos juros é muito alta, eu vejo hoje, né, mais improvável, a menos que a gente comece a ter uma transacionalidade muito grande com stablecoins, que não é o que a gente vê hoje nos dados. Ou um compartilhamento do yield, né, que não fique totalmente com os emissores. E o remittance, de novo, os remittances são... Para fazer remittance, você não precisa ter moeda local, né? Você pode converter em dólar. Então, eu vejo às vezes as pessoas falando, não, mas vai ter stablecoin em moeda local, porque vai ter remittance. Não, os remittances, para isso, você não precisa. Você precisaria, em lugares onde você tem moeda que não é conversível, você precisaria ter um stablecoin em moeda local para fazer uma transacionalidade com dinheiro que é programável na moeda local. Como isso a gente ainda não tem muito, então, esse user case eu ainda não vejo com muita força. Exatamente. Hoje a gente consegue, no MB Portugal, receber euros de um cliente, entregar PIX em reais aqui na conta que ele indica, e o backbone foi stablecoin de dólar. Isso é muito diferente do que... Se for para servir só de Rail, você já tem o Pix, né? Você não precisa, é verdade. Exatamente. Roberto, acho que uma última aqui, que a gente tem já um tema um pouco mais superado no mundo, mas acho que a Faria Lima ficou muito in denial, né? E é sobre a custódia do Bitcoin. Nas suas conversas com amigos e players de mercado, você acha que ainda é uma barreira para grandes investidores ou já está mais desmistificado? Olha, eu sempre, né, quando estava do outro lado do muro, reclamava da custódia de 3 coisas. Concentração de custódia, falta de transparência nos ativos virtuais que tinham colaterais que eram visíveis, que a gente não tinha transparência,
e segregação de contas, né? Eu acho que resolvendo essas 3 coisas melhora muito o tema das custódias, mas eu sempre tive uma preocupação com uma concentração grande de custódia em muitos lugares, e como não tinha transparência, existe sempre aquela tentação de você ter a custódia e começar a usar a posição de custódia, né, para, vamos dizer assim, ganhos adicionais. E a gente sabe, eu fui trader a vida inteira, a gente sabe que quando você faz isso, tem momentos bons que são bons, mas tem momentos ruins que são muito ruins, né? E a gente viu alguns casos, né, que aconteceram. O caso da FTX. Né? O caso da FTX, onde de fato você não tinha essa transparência de onde estava o colateral. E eu acho que isso é um tema que melhorou muito hoje, mas ainda não está 100% resolvido. E a regulação da VASP e PSAV, que está finalmente vindo agora, acho que o tema da segregação é um começo. Exato. Acho que melhora, não resolve 100%, de novo ainda tem outras coisas que precisam ser feitas, mas melhora bastante. Roberto, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você, ao Mercado Bitcoin. Obrigado a todos. Valeu, obrigado.